Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nosso segundo videoaula, segunda aula. A terceira aula, perdão, porque tivemos o primeiro videoaula de apresentação, o primeiro encontro sincrônico, esse então é o nosso terceiro encontro. A pedido de colega de vocês, e eu achei o pedido extremamente válido e eu acho interessante, eu acho louvável o interesse que vocês manifestaram em sala de aula. Uma das turmas, não sei mais qual, pediu que no horário da aula, nas segundas-feiras, eu fique online para retirar dúvida. Já lhes adianto, não há quem não puder comparecer, não tem problema, porque não será dada matéria nova. Eu só vou estar lá à disposição para dúvidas. Eu vou entrar no horário da sua aula, 7 da noite ou 10 para as 9, e vou ficar lá por 20 minutos. Se alguém nesses 20 minutos aparecer com dúvida, vou esclarecê-las com maior prazer e fico, se necessário for, a aula inteira. Agora, se ninguém aparecer, aí eu fico os 20 minutos à espera de alguém para retirar dúvida, tanto da videoaula quanto dos textos do texto que já foi e os que serão colocados no portal para vocês. Repito, para que ninguém saia prejudicado por dificuldade de acesso à internet, esse encontro para sanar dúvidas vai ficar gravado lá no Teams e registra-se, não será dada matéria nova para preservar a absoluta igualdade entre todos vocês. Tá certo? Bom, seguindo nosso encontro de hoje, o objetivo do nosso encontro de hoje é falar sobre os crimes contra o sentimento de respeito aos mortos e respeito aos mortos e sentimento religioso. Bom, o artigo 208 do Código Penal ele trata do crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação a ato a ele relativo. Veja a estrutura típica do 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Toda vez que você começa a estudar um tipo penal, você mentalmente separa as condutas típicas que vocês vão encontrar nesse tipo. Por vezes você tem tipos penais alternativos, ou seja, você pode praticar a conduta descrita no tipo ou desta forma, ou daquela outra. É exatamente o que você tem no 208. O primeiro núcleo típico é o escarnecer. Escarnecer é o quê? É realizar zombaria, desrespeitar, ridicularizar de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Veja, não basta escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa. É necessário que essa zombaria seja realizada em público. Se não for em público, não configura o crime do 208. Ah, Tarcísio, então se eu for ridicularizar alguém em razão de sua função ou de sua crença religiosa, só eu e a pessoa, ou eu, a pessoa e mais um ou dois, isso não é crime? Não é isso que eu disse. Eu disse que isso não é o crime do 208, mas isso certamente pode ser um crime contra a honra, a depender do que foi dito, em particular para a vítima. Você pode ter um crime de injúria ou você pode ter crimes de difamação em relação à vítima, tratando da função ou ligada à função religiosa.
O problema é que, para se ter a configuração, um juízo positivo de subsunção típica em relação ao 208, esse escárnio, por motivo de crença ou função religiosa, tem que ser público. Além disso, você pode impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Bom, impedir é evitar que aconteça. Perturbar é alterar o curso normal da cerimônia ou da prática de culto religioso. Uma vez vi um caso, vi pela imprensa, um caso bastante interessante de um protesto que foi realizado contra um determinado religioso que dirigia um culto. E esse protesto foi realizado dentro da própria igreja. E dentro da igreja levantou-se, falou palavras de ordem contra aquele religioso e foi retirada pelos seguranças daquele templo. E aí me veio o questionamento, será que seria crime de impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso? Olha, impedir não impediu, mas perturbou? Certamente perturbou. Agora, eu posso, ou esse indivíduo pode se socorrer no direito à livre manifestação de pensamento, para dizer que a conduta, embora típica, não era contrária ao direito, porque estava ela no exercício regular de direito à livre manifestação de pensamento? Ora, primeiro ponto, todo problema aí, e eu não vou dar resposta pronta e acabada para nada, porque eu não as tenho, e nem tenho pretensão de tê-las, mas eu preciso que vocês entendam a estrutura da análise, ou como fazer uma análise jurídica desse problema. A questão que você vai se perguntar é: o exercício de um direito exclui a ilicitude do fato? Não. O exercício regular de um direito exclui a ilicitude do fato. Então, para que você diga que essa manifestação realizada por essa senhora dentro de um templo religioso é uma conduta típica, mas acobertada por uma causa de exclusão da ilicitude, você tem que se perguntar se ela estava no exercício regular de direito. Se você me disser que o exercício é regular, então eu tenho a exclusão da ilicitude. Se você disser que o exercício é irregular, você tem um excesso, portanto não há exclusão da ilicitude e a conduta não só é típica, como também contrária ao direito. E você vai passar a pesquisa do próximo elemento. Essa conduta contrária ao direito e típica é também culpável? Bom, mas veja o próximo ponto. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Há bem tempo atrás, se não me falha a memória, década de 90, um religioso chutou na televisão, chutou a imagem de, salvo engano, Nossa Senhora Aparecida. Isso é vilipêndio de objeto de culto religioso? Ah, mas isso é livre manifestação de opinião? Me parece que não. Ou seja, o fato de você ser contrário ao culto de imagens não lhe autoriza vilipendiar imagens do culto religioso de outra pessoa, por óbvio. Ora, mas há também um outro caso bastante interessante ocorrido há alguns poucos anos atrás. Eu não sei qual manifestação, eu acho que era numa parada gay em São Paulo. Um indivíduo, ele no meio, na praça pública, ele introduziu um crucifixo na sua região anal. Isso é vilipêndio a objeto de culto religioso? Do ponto de vista típico, não há a menor sombra de dúvida que eu tenho um vilipêndio de objeto de culto religioso. A questão toda a saber é:
Estava ele no exercício regular do direito à livre manifestação? Vamos imaginar que ele estivesse se manifestando, dizendo, não sei se ele estava falando isso não, tá? Eu estou criando, dizendo que ele pretendia se manifestar contra a opressão que a religião católica tem em relação aos homossexuais. Acredito que a ideia seja essa desse manifestante, mas eu não tenho certeza. Então, imagine que eu estou aqui criando uma situação. Eu posso dizer que esse é um exercício regular de direito? Mais uma vez, eu não vou dar respostas prontas, acabadas, certas ou erradas. De novo, eu não tenho pretensão de ter soluções para questões tão complexas quanto essas. O que eu queria que vocês pensassem é, se você compreender que eu estou diante de um exercício regular de direito, então eu tenho uma exclusão da ilicitude. Se você compreender que o exercício é irregular, ou seja, que houve um excesso, então eu teria uma conduta típica e também contrária ao direito. Bom, isso é o único crime que nós temos que trata ou que trataria do sentimento religioso. Nós podemos então passar para o crime de desrespeito aos mortos, ou de violação do sentimento de respeito aos mortos. O primeiro dos tipos penais está no artigo 209, consiste em impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então veja, aqui acredito que não haja maiores problemas em compreender essas duas figuras alternativas que estão no 209. Veja que no parágrafo 1º vem dizendo: se há o emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Então vamos imaginar que o indivíduo ele perturbe uma cerimônia funerária brigando com uma outra pessoa que participava do cortejo fúnebre de pontapés e tapas no meio do cortejo fúnebre. Imagine isso. Você tem o crime de perturbação de cerimônia funerária e de enterro. A pena desse crime, porque houve violência, ela se aumenta de 1/3 e o indivíduo ainda vai responder pelo crime de lesão corporal causada porque ele bateu no indivíduo que estava participando do enterro ou do cortejo fúnebre. Então, eu tenho uma única ação que pouco importa e que vai se aplicar ali, havendo ou não único desígnio, vai se aplicar ali a regra do concurso material. E você vai dizer, mas por que se aplica a regra do concurso material? Por expressa previsão legal. O parágrafo único diz que você responde pelo crime e ainda que qualificado pela violência, somada à pena da violência. Tem um cheiro de bis in idem, não tem? Mas não é. Então você imagine, você tem pela violência, eu tenho a qualificadora do crime, que é a do parágrafo único, e eu ainda respondo pelo crime que cometi quanto do emprego da violência. Homicídio, tentado consumado, lesão corporal e perturbação de cerimônia funerária ou de enterro qualificada pela violência. Veja 210. 210 vem dizendo: violar ou profanar sepultura ou urna funerária. O que é violar? Violar é romper a sepultura ou urna funerária de forma a deixar os restos mortais daquele que estava lá exposto. Ora, então, exposto ao tempo. Então, não basta você simplesmente quebrar alguma parte da estrutura
da sepultura ou da urna funerária. É necessário você romper a estrutura e deixar o cadáver ou os restos mortais do indivíduo, a ossada, exposta ao tempo. Ali eu teria a consumação do crime ou a consumação do crime de violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Veja, é importante vocês verificarem que, além do violar, que é a ruptura, você tem também o profanar, que é o desrespeito. Como é que eu desrespeito uma sepultura ou uma urna funerária? Imagine que eu vou no cemitério e picho palavras ofensivas ou palavras desrespeitosas na urna funerária ou na sepultura de alguém. Aqui jaz um canalha. Eu tenho o crime de profanação de sepultura ou urna funerária. Eu não violei. É importante vocês perceberem essa distinção. Quem viola, profana. Mas quem profana, não necessariamente viola. Você pode desrespeitar a cerimônia ou a urna funerária sem efetivamente violar a sua estrutura. Ora, então, vamos imaginar, aquele que quebra uma urna funerária, ou aquele que quebra a estrutura de uma sepultura, com a intenção de desrespeitar aquele que lá está enterrado, a memória daquele que lá está enterrado e de sua família. Imagina que eu chego lá e eu bato um pé de cabra na estrutura ou na urna de forma a rachar a pedra que cobre aquela sepultura. Eu não coloco o indivíduo, eu não coloco o corpo exposto ao tempo. Ora, eu fiz isso xingando aquele que lá havia morrido. Eu não tenho uma violação, mas eu tenho uma profanação. Mas repare, o dano causado àquela estrutura, ou o dano causado àquela sepultura ou urna funerária, é elemento da profanação. Então eu não vou responder por dano e profanação à sepultura ou urna funerária. Eu vou responder exclusivamente pela profanação, pela prática do crime que se prevê uma pena de, ou que se preveria uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Bom, visto isso, perceba o seguinte: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. A primeira coisa que vocês devem pensar aqui, porque compreender o sentido das expressões fica fácil, né? Veja, destruir, subtrair ou ocultar. Não precisa explicar o sentido semântico desses verbos. Mas o problema é, o que é cadáver? Se eu subtraio a ossada de alguém, eu estou cometendo o crime de subtração de cadáver ou parte dele? Verão que não. Porque para que eu tenha a subtração de cadáver, é preciso que os restos mortais tenham aparência que lembrem um ser humano. Cadáver vem do latim, a expressão é muito feia, mas vem do latim dizendo carne dada aos vermes. Quando eu tenho uma ossada, eu não tenho carne, eu não tenho, portanto, semelhança de um ser humano. Eu não tenho restos mortais que lembram um ser humano. Veja a passagem, para vocês repararem que interessante. O objeto material deste crime é o cadáver ou parte dele. Cadáver é corpo humano morto. É o corpo sem vida enquanto conserve a aparência humana. Então, se você tem um corpo em estado avançado de putrefação, de forma que você não consegue identificar que aquilo é o resto mortal de um ser humano, então eu já não tenho mais o objeto material do crime do artigo 211 do Código Penal. Eu não tenho mais como subtrair, ocultar ou destruir
aqueles restos mortais que não possuem mais aparência humana. Múmia não é cadáver, exatamente por essa razão. Ossada não é cadáver, exatamente por essa razão. Natimorto é cadáver, porque ele certamente, obviamente, preserva a sua característica, a sua aparência, a sua aparência humana. Agora, se eu tenho a expulsão de um diminuto feto, aqueles restos mortais não serão considerados cadáver porque ainda não amadureceu ao ponto de se apresentar ou de ter a aparência humana. Lembra que aqui o crime, ou bem jurídico penalmente tutelado, é o sentimento de respeito aos mortos. E se há um sentimento, ou se há um sentimento de respeito aos mortos, é necessário que o objeto material tenha a aparência de um ser humano morto. É essa a ideia, ou é essa a conclusão que chega Damásio, evangelista de Jesus, que diz o seguinte: o natimorto está abrangido pelo conceito legal de cadáver, por inspirar o mesmo sentimento de respeito devido aos mortos, ao contrário do que acontece em relação ao feto, que ainda não tenha atingido a maturidade necessária para a sua expulsão. Então, com isso, é importante vocês perceberem o conceito de cadáver, que é, repito, o objeto material do artigo 211 do Código Penal. Percebido o conceito de cadáver, veja que nós temos aqui o outro elemento material, ou parte dele. E aí levantaria um questionamento para vocês. Se um indivíduo, o indivíduo vivo, ele, por uma questão médica qualquer, precisa amputar o braço. Se ele precisa amputar o braço e alguém subtrai o braço amputado, cometeu o crime descrito no artigo 211, porque estaria subtraindo parte do cadáver, o bom senso já diz que não, né? Porque a parte do corpo que pode ser objeto material do crime, de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, é uma parte de corpo que foi retirado de alguém já morto. Se a parte foi retirada de alguém vivo, não consiste essa parte do corpo humano objeto material do crime descrito no artigo 211 do Código Penal. Se está claro isso, nós podemos então pensar no seguinte, no artigo 212, vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Vocês lembram quando vocês viram Direito Penal 1? E provavelmente o professor de Direito Penal 1 de vocês deve ter levantado os seguintes questionamentos quando estava estudando ou explicando para vocês a interpretação da lei penal. E disse ele ou ela para vocês: a interpretação da lei penal, ela quanto ao meio se classifica como interpretação gramatical, interpretação teleológica ou interpretação sistêmica. A primeira e mais rasteira das interpretações, mas não menos importante, é a interpretação gramatical, que busca obter o sentido semântico das palavras. Quando eu estou dando aula de Direito Penal 1 e estou explicando sobre interpretação gramatical, teleológica, sistêmica, digo aos alunos o seguinte: vocês acham que a gramatical não é necessária porque vocês já conhecem o sentido semântico de todas as palavras do Código Penal. E aí eu pergunto a eles: o que é vilipendiar? Geralmente os dois na sala levantam a mão e dizem: eu sei o que é. Mas a maioria não sabe. Vilipendiar, ou o verbo vilipendiar, é desrespeitar.
Ora, então se você desrespeita o cadáver ou suas cinzas, você comete o crime descrito no artigo 212. E o desrespeito pode ser de diversas formas. Imagine alguém numa cerimônia funerária, num velório, sobe em cima do cadáver e começa a bater na cara dele. Isso é um vilipêndio ao cadáver. Imagine, e aí você começa a sentir, ou perceber claramente o bem jurídico tutelado. Olha só, imagine que você está numa cerimônia funerária ou num velório, alguém entra dentro do velório e cospe na cara do cadáver. Ora, isso certamente, só de imaginar essa cena, causa repulsa a todos nós. Ora, a gente não precisa ser familiar do falecido para se sentir indignado com essa situação, ou para sentir repulsa em relação a essa ação. Porque isso viola o nosso sentimento, o sentimento que todos nós temos de respeitar a história daquele que se foi e, principalmente, respeitar a importância daquele que se foi, daquele que se foi teve e tem para os seus mais próximos, para os seus familiares. Mas não precisa ter uma família para que esse crime se configure, evidentemente. Pode ser um indivíduo completamente sozinho no mundo. Se alguém é completamente sozinho no mundo, sem amigos, sem família, ainda assim, se você está passando na porta de um enterro e alguém cospe na cara de um falecido, você não precisa conhecer o morto para se sentir indignado com isso. E é esse sentimento de repulsa existe porque o que nós consideramos natural, que é respeitar aqueles que já se foram, foi com aquele ato absolutamente violado. E por isso o crime descrito no artigo 212. Então, não me parece que o sentimento de respeito aos mortos tenha como sujeito passivo, tenha como vítima do crime, claro que não tem um cadáver, porque a pessoa que faleceu já deixou de ser pessoa e, portanto, não tem direito a mais nada. Mas todos nós, toda a sociedade é sujeito passivo do crime de vilipêndio ao cadáver, ou do crime de violação de sepultura, ou do crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Porque todos nós nos sentimos vilipendiados, desrespeitados, quando se vê um ato de desrespeito a alguém que já se foi. Por duas razões. Respeito à história daquele que se foi, respeito à importância daquele que se foi em relação aos seus mais próximos, aos seus familiares. Bom, com isso nós vimos o que estávamos programados para essa semana. O que eu acho que seria importante vocês prestarem atenção e estudar, e vai ser objeto da nossa colocação no início do nosso próximo vídeo, consiste no seguinte: a natureza do crime de ocultação de cadáver, e quando eu falei ocultação, eu fui específico, não foi à toa. Você tem destruir, subtrair, ocultar. Ocultar cadáver é um crime de natureza permanente. Enquanto o cadáver esteja em local desconhecido e escondido, o crime está se consumando. É um crime cuja ação se prolonga no tempo. Então imagine que alguém cometeu homicídio lá em 1950. O homicídio está prescrito e não se chegou à autoria. Esse mesmo indivíduo que matou, enterrou. O crime está se consumando desde 1950 até hoje, quando o corpo foi encontrado. Então nós temos aqui um crime permanente. E não é nenhum absurdo dizer que esse indivíduo não pode ser processado por homicídio, porque já prescrito, mas pode ser processado por ocultação de cadáver, porque esse crime esteve se consumando desde 1950 até hoje, 2020.
E, lembrando e falando de crimes antigos, eu convido mais uma vez todos vocês a participar da live de hoje no canal do professor Carlos Haddad, porque hoje o professor Ernest, nosso diretor, vai falar sobre um crime antigo, sobre um crime famoso ocorrido na década de 40, no Parque Municipal em Belo Horizonte, que gerou um júri que também ficou famoso e teve 2 advogados, 2 tribunos de júri fenomenais, mas eu não vou contar a história não, porque isso é tarefa do nosso diretor na quarta-feira, às 7 horas, no canal do professor Carlos Haddad. Por hoje acho que ficamos conversados, porque a nossa matéria programada para hoje já finalizou. No nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, nós vamos começar a falar dos crimes contra a dignidade sexual. E hoje à noite, se você quiser tirar dúvida sobre a matéria da semana passada e a que eu estou sugerindo que vocês estudem essa semana, eu estou na sua sala de aula, no seu horário, de novo, repito, não é matéria nova, é só tirar dúvida. E se aparecerem por lá, serão muito bem-vindos e vou ficar muito feliz. O prazo de tolerância que eu vou ficar lá esperando um aparecer será de 20 minutos. Tá? Então é de 7 às 7h20 ou de 10 para as 9 às 9h10. Se tiver alguém tirando dúvida, eu fico lá o tempo que for necessário. Se não tiver ninguém, aí eu desligo. Tá certo? Gente, foi um prazer encontrá-los mais uma vez e até o nosso próximo encontro.